Tudo bom, pessoal? Aqui é o Luiz Fernando, Panda. Tenho trabalhado com vocês alguns vídeos a respeito de redação, né? Para ver se a gente muda este cenário de umas notas não muito boas que tem acontecido e aparecido no país. Aí vamos ver se a gente consegue trabalhar para alterar isso aí. No vídeo anterior eu falei sobre a nota zero, que teve um monte de nota zero, mais de 500 mil de notas igual a zero no ano de 2014. Então, eu expliquei tintim por tintim como é que se faz para evitar a nota zero, ou melhor, que erros que se pode cometer para chegar à nota zero. Hoje eu vou falar sobre o tema da redação. Pode parecer algo óbvio, o tema da redação, é aquilo sobre o que eu tenho que escrever. Mas quando se trata do Enem, nunca é tão óbvio. Por quê? Porque identificar o tema, na verdade, se trata de uma avaliação da tua capacidade leitora. Se tu és capaz de ler um texto não óbvio, não idiota, e conseguir entender, é sobre isso aqui que eu tenho que falar. Tá? A própria estrutura da redação do Enem, ela pede que tu tenhas essa capacidade de discernimento, de diferenciação, de identificação onde é que está o tema. Por quê? Já que é um texto dissertativo argumentativo, vamos lá, no vídeo 1 eu te expliquei que é o texto dissertativo argumentativo. Eu tenho uma problemática, sobre essa problemática eu vou emitir uma opinião, a minha opinião. Vou usar argumentos, fatos históricos, argumentos, teorias, conhecimentos para defender essa opinião e no final eu vou propor uma solução. Se eu errei o tema, eu vou solucionar um outro problema. Seria como dar aspirina para um cara com câncer. Não vai adiantar nada. Então, errar esse pequeno erro lá no começo arrebenta com a minha conclusão. E aí tem uma das coisas que o manual de redação do INEP traz lá, que é tangenciar o tema. Aparentemente eu estou falando da mesma coisa ou de algo muito parecido, mas eu não consegui compreender exatamente qual é o problema que eu tenho que tentar solucionar. Tá? Bom, para saber exatamente identificar o tema, a primeira coisa é saber distinguir, diferenciar tema de assunto. Assunto. Assunto é algo geral, é algo amplo. Exemplo, a saúde no Brasil. Como é que eu apresento uma solução num texto de uma página para um problema desse tamanho? Tão amplo, tão abrangente, não dá. Então, o assunto vai ser algo muito amplo, muito abrangente, muito genérico. O tema vai ser um recorte, vai ser uma problematização. Eu vou pegar um aspecto desse todo e vou problematizar. Vou falar sobre as consequências, vou falar sobre o impacto, vou falar sobre como funciona. Então o tema sempre é um recorte do assunto, é algo menor, para o qual é possível apresentar uma solução, sobre o qual é possível ter uma opinião forte, passível de ser defendida. O assunto fica meio disforme, não tem... Te liga no seguinte, é um texto de 30 linhas, não é uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, é um texto anônimo de 30 linhas. Então, a diferença entre tema e assunto é fundamental. O assunto ainda pode ser um fato específico, por exemplo, a Copa do Mundo de Futebol no Brasil. Bom, sobre este fato existem trocentos aspectos, várias opiniões, várias discussões, várias coisas a serem ditas, vários ângulos de abordagem. Então não tem como eu solucionar ou ter uma opinião única, genérica para algo que se faz tão amplo. Então, primeira coisa, o tema é algo sempre mais específico e que vem sempre com uma problemática. Por que tem que vir com uma problemática? Porque o meu texto dissertativo argumentativo pede uma solução, tá? Também falando de Enem, e falando das coisas que podem te levar a nota zero, te liga no seguinte, se um dos motivos que me faz tirar zero é ferir direto ou indiretamente os direitos humanos, como está lá no vídeo anterior, determinados temas de redação não vão aparecer no Enem. Por quê? Porque é impossível emitir uma opinião sem ferir os direitos humanos. Pena de morte, aborto, eutanásia, essas coisas não vão cair no Enem. Tá? Por quê? Porque o posicionamento vai ferir os direitos humanos e eu vou tirar zero. O próprio tema, a própria escolha do tema me induz ao zero. Isso não vai acontecer. Então, vai ser sempre algo particular, vai ser sempre uma fatia, um recorte. Tem um gráfico que vai aparecer aqui para vocês que mostra essa relação entre tema e assunto. Tá? Uma outra dica que eu vou te dar é o seguinte. Para tu identificar o tema, sempre ali no comando da redação tem a coletânea, que é aquele monte de textinho, aqueles gráficos, aquele desenho, e tem a comanda, o comando da redação, como a gente chama, que é aquela partezinha que diz assim, produza um texto dissertativo argumentativo sobre. Depois do sobre, tá ali o tema. Então essa parte tem que ser lida com muito cuidado. 2, 3, 4, 5 vezes. Li uma vez, eu acho que o tema é tal coisa, vou sair fazendo a redação. Resposta errada. Tu acha que o tema é tal coisa? Lê de novo.
e lê outra vez, até tu ter certeza. O tema é esse aqui. É sobre isso aqui que eu tenho que ter uma opinião legal, uma opinião forte, e é sobre esse tema que eu vou defender essa opinião, e é para esse problema que eu vou apresentar a solução. Bom, a dica para tu tentar identificar o que pode te ajudar na leitura é o seguinte: pergunta para aquele textinho da comanda, faz algumas perguntas. Exemplo, o que ou quem? Pergunta para o texto, produz um texto citativo argumentativo sobre o que? E aquele texto tem que te responder sobre o que. Ou quem? Pergunta para o texto onde? Em que esfera de atuação nós estamos falando? É Brasil? É América Latina? É o continente americano inteiro? É no mundo inteiro? Está amplo demais? Não diz. E pergunta também quando. Por quê? Houve alguns temas de redação, vamos retomar alguns temas das outras provas do Enem. Tá ali o tema, produz um texto artigo argumentativo sobre a imigração no Brasil no século XXI. Bom, vamos lá. O que? Imigração. Onde? No Brasil. Não é qualquer imigração em qualquer lugar, é no Brasil. No século XXI. Te liga, tava aí o pega-ratão. Teve um monte de gente que fez a redação, né? E falou sobre a imigração, a vinda de alemães, italianos, portugueses. Isso não foi no século XXI. O cara errou o tema. Por quê? Porque ele não leu com atenção e porque ele não perguntou para a comanda de redação quem ou o que, onde e quando. Essa é a principal dica, essa é a furo da bala. Presta atenção nisso. Quando tu fores ler para saber do que se trata a redação, pergunta para essa comanda. O que, quem, onde e quando. Valeu? Bom, curte aqui. Não, curte aqui, né? Curte esse vídeo ou não. Se não gostar, põe o dedinho para baixo lá. Comenta. Me manda alguma dúvida, se tu discordou de algo que eu falei. Escreve ali, eu vou fazer o máximo esforço para poder responder a todo mundo, tá? Como é que se fala? Esqueci. Clica nesse botãozinho aqui e te inscreve lá no negócio do YouTube, que eu não sei o nome, tranquilo. Curte a nossa fanpage, faz toda essa função para que a gente possa manter contato, possa se manter sempre perto e trocando ideia. Valeu? No próximo vídeo eu vou falar sobre a tese. A tese é o período da tua redação que mais vale nota. Então não perde o próximo vídeo, espero vocês. Vai, Tabreiro.